E aí, tudo certo? Vitor Orvati aqui para mais um episódio do podcast da Hayward. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Fábio Kamamoto, diretor do Instituto Lipedema Brasil. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Vitor. Uma alegria falar com você. Maravilha, maravilha. A ideia aqui nesse podcast, doutor, é trazer um pouquinho para as pessoas da visão de vários profissionais de três áreas complementares aí do nosso segmento, né? Então, falar muito sobre marketing, falar muito sobre negócios, falar muito sobre saúde também, sobre a ótica da indústria. E eu preparei aqui algumas perguntas que eu quero trazer para você para abordar um pouquinho desses temas, tá? Mas nesse caminho, se você sentir vontade ou necessidade de abordar qualquer outro tema, fica à vontade, tá bom? Um dos primeiros temas que eu queria tratar aqui, doutor, a gente vê o crescimento das redes sociais, das plataformas digitais como algo assim agora prioritário, né, para disseminar qualquer tipo de mensagem. Você é uma pessoa que leva a bandeira, né, do tratamento do lipedema, de aumentar o nível de consciência em relação a essa doença para as pessoas. Como que você enxerga o papel das mídias sociais, das plataformas digitais nesse intuito, né? Como que isso contribui e quais são também os desafios que você enxerga nisso? Eu acho essencial, Vitor, a rede social, né? Legal. Ela é um instrumento de comunicação muito mais potente do que a gente tinha antes. Legal. Só que como todo instrumento de comunicação, ele pode ser usado de uma maneira bacana ou de uma Perfeito. maneira ruim. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que ele é um mecanismo de disseminação de conhecimento, de compartilhamento de experiências, eu que acho que isso é essencial e mudou, né, a realidade que a gente tinha, Perfeito. ele também é uma ferramenta de espalhamento de fake news. Ele é uma ferramenta de disseminação de informações que não tem nenhuma validação, porque ele não passa por um filtro. Perfeito. Ele passa diretamente do celular da pessoa por uma rede gigantesca. Perfeito. Então, o que eu acho que falta hoje na rede, muitas vezes, é uma situação de crítica em relação à informação que essas pessoas recebem. Não. Então, acho que como qualquer boa ferramenta, tem que ser usada de uma maneira correta e como ela não tem uma regulação, as Sim, pessoas têm que ter muita atenção em relação ao que elas estão recebendo de informação e se aquilo é válido ou não. perfeito. É como se fosse uma faca de dois gumes, né? Então ela tem um potencial muito grande de disseminar, porém, quando a gente não tem esse filtro, ela pode acabar viralizando aí informações que não são verídicas, né? Chegam para você muitos pacientes, muitos profissionais com esse tipo de ruído na informação, justamente por conta das redes? Infelizmente, sim. Desde coisas do tipo tal remédio funciona e isso não tem nenhuma comprovação científica, ou desde disseminação ou de desinformação. Entendo. Então, essa situação eu acho bastante complicada da pessoa passar a divulgar informações que não têm uma validação, uma comprovação, com o intuito próprio, né? E acho que isso é um risco. E como é que você trabalharia isso, assim, você que trabalha muito na mídia? Você acha que a regulamentação faz parte? Como é que você pensa, Vitor? Eu estou construindo minha opinião em relação a todo esse movimento que está se construindo, né, da regulamentação, porque é o que a gente falou, o filtro ele é necessário, ele contribui aí para que você freie algumas mensagens que têm um potencial destrutivo, né, antes delas viralizarem muito. Só que o desafio está realmente em você identificar, né, até onde o filtro ele atua como um papel de filtro, de fato, de limpeza, e onde que ele começa a entrar um pouco na liberdade das pessoas, ele começa um pouco a cercear essas mensagens, né? Então, eu vejo que, assim, é muito importante você ter clareza das suas fontes e você disseminar isso. Então, por exemplo, você, como um profissional e referência na área, as pessoas já olham para você como assim, se passou pelo Dr. Fábio, quer dizer que, e ele está disseminando, quer dizer que já tem uma chancela, né? Já tem um carimbo de que aquilo é verdadeiro, mas você, né, na sua estrutura, você tem as suas fontes que você fala, olha, se eu peguei daqui, eu tenho confiança, se não chegou por essa validação, eu não consigo disseminar. Então, acho que é muito... O primeiro trabalho é, assim, das pessoas com elas mesmas, né? Quais são as fontes que eu confio? Quais são os pilares ou os atributos que eu vou buscar na fonte para que eu entenda que ela é verdadeira ou não, né? Exato. Aí. E essa discussão é gigantesca, está até no Congresso, né? Exato. Mas eu acho que ela é necessária, né? Senão, se a gente for comprar tudo da forma como vem, eu acho que a gente ainda tem uma imaturidade, né, em relação a essa relação com a rede. Perfeito.
No sentido, né? Antes vinha tudo pronto, mastigado pela televisão, e já vinha com filtro, enfim, confiável ou não, Exato. mas de qualquer forma tinha algum filtro. Dessa vez não tem mais, né? Exatamente. E você tem alguma rede hoje que você prefere, atua com mais frequência das plataformas digitais, assim, qual que você consome mais? A que eu mais consumo e a que eu mais uso ainda é o Instagram mesmo. Eu acho que Legal. ela é a que eu mais tenho uma comunicação direta e diária, né? É a que eu Uhum. mais uso. Mas eu acho que tem várias incríveis, né? O YouTube, eu acho que ela é também uma fonte de informação mais aprofundada. Então, para quem tem essa vontade de ver um vídeo de 15, 20, 30 minutos, que são coisas Exato. que não existem, né? E o podcast também. Eu sou super fã. Eu acho que é Legal. uma ferramenta maravilhosa. Legal. TikTok você não consome muito ainda, ou não utiliza muito ainda? Não, eu tenho uma equipe de mídia aqui que é jovem, né? Tá. Eu estou quase com 50 daqui a pouco, mas a minha equipe tem entre 20 e 30 anos e eles usam muito TikTok. Então, eles estão usando isso como um braço menor, digamos assim, de Legal. relacionamento, né, com meus pacientes. Mas eu, pessoalmente, ainda consumo zero de TikTok. Ah, perfeito. Eu acho que é um caminho também que tende a se popularizar, né? Eu vi uma entrevista uma vez que o TikTok ele tem a intenção, né, de se separar um pouquinho daquela ideia de plataforma de dancinha, plataforma de, enfim, de entretenimento mais leve e realmente virar um, um grande tutorial de microvídeos, né? Vídeos curtos, onde você ensina alguma coisa, até porque o TikTok é uma das redes que está mais forte na questão do SEO, né? De você conseguir encontrar conteúdos através de busca lá. Então, é algo que eu vejo que vai crescer bastante, assim, essa é a minha leitura. E aí, doutor, voltando Legal. aqui para frente do lipedema, né, e conectando um pouquinho com o seu network, enfim, todos os profissionais que você conhece, onde que você entende que a maioria dos profissionais hoje erra ou peca no tratamento do lipedema? Eu acho que a primeira questão, e a gente está numa fase bastante rudimentar ainda dessa discussão, é a falta de conhecimento mesmo. Acho que o primeiro erro, e que se chama preconceito, é dizer assim, isso não existe. Olha o nível da Caramba! discussão, né? Uma doença que atinge 10% das mulheres do mundo, ou seja, seriam pelo menos 10 milhões de brasileiras, né? A gente tem 100 milhões de mulheres no país, 10% delas teriam lipedema. A segunda coisa, é uma doença que é descrita desde 1940, então a gente tem 80 anos de discussão em cima disso, do ponto de vista médico, quer dizer, com literatura, com artigos. Uma doença que é reconhecida desde 2019 pela Organização Mundial de Saúde, tem um negócio chamado CID, que é o Código Internacional de Doenças. O lipedema foi incluído no CID em 2019, pela Organização Mundial de Saúde, e já foi adotado no Brasil desde janeiro do ano passado, então a gente sabe que é doença e é reconhecida pelo Ministério da Saúde como tal, e Certo. grande parte dos profissionais de saúde diz assim, isso não existe. Caramba! É, E é e preconceito da mesmo. onde vem isso? Exatamente, eu acho que vem de um conceito de dizer assim, o novo não existe. Eu acho que essa é uma discussão, e aí talvez os canais de informação seriam essenciais para isso. Eu acho que vem de uma situação de preconceito mesmo, de falar assim, essas mulheres são obesas, estão achando desculpa para arranjar lipoaspiração. Entendo. E de desmerecer mesmo o que elas sentem, que é dor, que é uma deformidade, que é uma situação delas não se sentirem normais Uhum, frente às outras pessoas. uhum. E tudo isso ser taxado de bobagem é muito triste, né, Vitor? Sim, sim. Você vê um grupo de pessoas gigantesco que não se sente representado, que não se sente acolhido pelos profissionais da saúde, pelos médicos, nutricionistas, professores de educação física. Grande parte deles é assim, você é preguiçosa, tá achando desculpa para fazer lipoaspiração. Que Uhum. pena, né? E eu vejo que o lipedema ele tem todo o desdobramento físico, né, que você percebe, que você nota, mas ele tem implicações psicológicas na mulher que são muitas vezes até mais graves, né, que é realmente isso que você comentou, dela não encontrar um suporte, dela não se enxergar, e isso vira uma bola de neve dentro da cabeça dela, né? O que é muito triste, Vitor, porque imagina você ter uma condição de saúde que você vê que está piorando com o passar dos anos. Uhum. Você já se incomodava desde os seus 12, é que a gente é homem, né? É difícil de calçar o sapato de uma mulher que sente isso, mas Exato, exato. imagina algo que começa com 12 anos de idade, ela já está com 30, 40, a cada ano que passa isso piora.
Quanto mais dieta ela faz, ela se sente mais esquisita, porque ela vai ficando magra na parte de cima e mais deformada na parte de baixo, progressivamente. Que ela procura um profissional da saúde e o médico diz isso não existe, você é louca, ou ele diz isso é besteira sua, aguenta, suporta, aceita que dói menos. E isso começa a evoluir para um problema ortopédico, ela começa a ter lesão de joelho, começa a ter lesão do tornozelo, lesão do quadril. A sensação para elas é de uma angústia, né? De algo que ela não tem condições de lidar. E isso vai evoluir para uma alteração emocional, muitas têm depressão, ansiedade, muitas têm distúrbios alimentares, então ela começa a enfiar o dedo na garganta para tentar emagrecer na perna, chama bulimia. Elas têm, eu já escutei de pacientes falar assim, eu tenho medo de comer. Olha que desespero isso, Vitor, se uma pessoa tem medo de comer, né? Isso chama anorexia, né? Ela vai começar a ter distúrbios de não comer. Elas têm estratégia de não se expor mais, então ela não quer mais ir para a praia, ela não vai pôr shorts, ela não vai pôr saia. Então a vida dela é muito ruim, né? Assim, ela não cabe na roupa, ela tem que comprar uma calça 2, 3 números maior para passar na perna, e quando chega na cintura, ela vai ter que mandar ajustar. Então ela não cabe em bota, então ela não se sente normal. Sim. Em nenhuma dessas vias, socialmente, na hora de comprar roupa, na hora de se expor. E ela tem uma sensação de que ela não tem condições de lidar com isso, porque nem fazendo dieta isso melhora, nem indo para academia melhora. Como é que uma pessoa dessa faz para ser normal, entre aspas, né? E se isso não é doença, né, Vitor? O que é doença? Exatamente, exatamente. E você comentou muito bem, doutor, que essa dificuldade que um homem tem, né, de enxergar ou de entender como pode ser essa sensação. E o que me leva a uma dúvida, por que que essa condição só afeta mulheres? É algo genético? Então, é algo genético, ou seja, elas têm uma herança familiar. 60% delas dizem, minha avó tem esse corpo, minha tia tem esse corpo, minha prima tal tem esse corpo. Mas essa doença se desenvolve a partir da presença de hormônio de mulher, que é o estrógeno e a progesterona. Por isso que, assim, o homem poderia ser até portador. E se ele tiver uma filha mulher, a filha dele pode desenvolver, mas ele mesmo não desenvolve, porque a gente não tem estrógeno. E elas têm. Então, essa é uma das razões do início da doença se dá na adolescência, ou seja, com 12, 15 anos é que elas já começam a ter, porque elas começam a ter hormônios. E aí, ao longo da vida, cada vez que esses hormônios mudam, isso piora. Então, quando ela toma anticoncepcional, isso piora. Quando ela engravida, isso piora. Se ela fizer tratamento para engravidar, e depois, mais para frente, na menopausa. Então, olha outra vantagem, né, da gente ser homem. A gente tem uma estabilidade hormonal, né? A gente vira adolescente e a gente só tem uma queda de hormônio na velhice. As mulheres não, todo mês ela tem mudança hormonal. E elas têm episódios muito importantes de mudança hormonal. Gestação, tratamento para engravidar, anticoncepcional, menopausa. A mulher todo mês tem uma variação de hormônio. E a cada variação dessa, para quem é portadora de lipedema, isso vai ficar pior. Imagine só que complicado, né? É muito complexo, né? E você comentou que esses desdobramentos acabam impactando em muitas áreas da vida, né? Então, ela tem receio de comer por conta dos impactos disso. Ela não quer ir para a praia, né? Porque, enfim, tem Se sente constrangida. Então, essa é uma doença que ela precisa. A gente falou de nutrição, falou do corpo, né? Então, acaba sendo um tratamento que tem que ser multidisciplinar, né? Tem que ter profissionais de várias áreas olhando para o mesmo paciente ali. Exatamente. Olha só que complexidade que é montar um grupo, né, focado nisso, porque já é uma doença que ninguém nem conhece. Sim. Aí você tem que convencer vários especialistas de várias áreas diferentes de que isso existe e de que eles têm que se dedicar dentro da expertise deles sobre um tema novo, né? Mas eu acho que a única maneira da gente dar um tratamento integral é essa mesmo. Então a gente tem se movimentado nisso, né? O Vitor é um vascular que se dedica no lipedema. A Cláudia é uma nutri que atende conosco e estuda lipedema. O André é um endócrino, mas ele estuda lipedema. E aí a gente está criando um grupo de pessoas em torno dessa causa, né? E ao mesmo tempo a gente tem trabalhado bastante a rede social, voltando no começo da nossa conversa, sobre a conscientização disso, porque também as mulheres têm que entender que o que elas têm tem nome. Perfeito. Olha que coisa, né? Quer dizer, a gente tem que convencer desde os profissionais de saúde, mas também os pacientes, que a gente chama de conscientização, né? O awareness, né? Que é o tema que se usa muito na mídia e nos Estados Unidos, assim, a gente precisa alertar que isso existe.
E aí isso é algo que a gente vai trabalhar de uma maneira bastante forte no mês de junho agora. Então, a gente está organizando uma série de ações para o mês de junho, porque é o mês mundial de conscientização sobre o lipedema. Isso. Tinha até Então, anotado o aqui para mês a de gente junho, tratar. no mundo inteiro, vai criar campanhas, né? Várias sociedades, associações de pacientes no mundo inteiro estão se organizando, porque o próximo mês é o mês em que várias associações do mundo inteiro vão trabalhar esse tema na mídia, na sociedade. E esse é um movimento anual que já acontece há muito tempo, doutor, ou é uma iniciativa nova, assim, de associar o mês de junho a essa conscientização? Eu acho que, assim, no mundo inteiro é algo que existe há anos já, igual Outubro Rosa, né? Sim, sim. Esses meses para câncer de próstata, câncer de mama, né? Mas aqui no Brasil é algo que está começando a ganhar força. Legal, Então legal. a gente montou uma associação, chama Movimento Lipedema. É uma ONG que trabalha com conscientização, que trabalha com militância para que as leis mudem e dê direito ao tratamento dessas mulheres. E a gente oferece tratamento gratuito também, através da ONG. Legal. Então, é uma maneira da gente tentar trabalhar de um braço social, digamos assim, né, Uhum. das nossas ações. E aí a gente vai ter ação no Parque do Ibirapuera, a gente vai ter ação no Parque Vila Lobos, a Legal. gente vai ter um media truck, um caminhão que vai passear pela cidade, projetando filmes sobre o que é o lipedema, Legal. Legal. uma série de lives toda semana nesse mês para a gente discutir diferentes aspectos do lipedema. Então, o mês de junho é um mês muito quente para a gente para falar sobre esse tema. E eu estou me movimentando também junto aos profissionais de saúde. Então, junho também a gente tem um congresso aqui em São Paulo, que é a jornada paulista de cirurgia plástica. Então, a gente vai ter uma série de palestras lá sobre lipedema para que os colegas da minha especialidade, que são a cirurgia plástica, aprendam o que é lipedema. E o Vitor também vai fazer ações dentro do congresso dele, Legal. falando com os colegas vasculares. Então, a gente está se movimentando junto aos profissionais de saúde e junto ao público em geral, tentando trazer essa conscientização do lipedema. Eu acho que esse inclusive, assim, essa é a premissa de uma comunicação bem feita, né? Então, a gente educa o público para que ele puxe a informação dos pontos de contato, no caso, os médicos, né? Deles chegarem, às vezes, uma consulta e perguntar, doutor, mas não pode ser lipedema? Doutor, eu estava aqui olhando, não pode... ele puxar essa informação e também educar a equipe médica para que elas empurrem essa informação para os pacientes também, né? Aí você fecha o ciclo, né? Eu acho que é assim que a gente muda, né, uma realidade. Porque se a gente não tiver essa movimentação social, e também, por outro lado, o direito ao tratamento, que é algo que a gente milita muito, né? Porque também não adianta essas pessoas saberem o que tem e não tem como tratar. Então, uma das ações que a ONG pretende fazer esse ano é provocar o Ministério da Saúde mesmo. Um projeto em que isso entre para o SUS e que entre para os convênios como direito ao tratamento, né? Então, aí a gente fecha um ciclo, né, de conscientização e Acesso. de direito ao tratamento. Aí você consegue dar o acesso para quem também tem a doença. Muito, Eu muito acho que legal. esse é o grande projeto desse ano aí. E parabéns para você, por toda a equipe aí, por esse movimento, que eu tenho ciência de que exige muito de vocês, né? Porque você coordena isso com os N outros projetos de vida, né? Os negócios, enfim. Então, parabéns por isso. E eu queria te perguntar, doutor, você, né, tem essa bagagem aí e tem muito contato com profissionais que tratam disso. A gente falou que um dos maiores problemas ou desafios é a consciência, né? Os médicos aceitarem de que isso existe, mas durante o tratamento, qual que você entende que é o maior desafio ainda, seja ele clínico ou cirúrgico, o que pega mais hoje? O que mais pega, e que eu acho que é difícil para qualquer um de nós, é que esse tipo de tratamento exige mudança de estilo de vida. Por mais que as pessoas tenham essa consciência, é difícil você dizer para ela que ela precisa comer diferente. É difícil para a gente, né? É Claro. difícil a gente se convencer de que a gente tem que fazer uma atividade física todos os dias. Porque a grande questão desse tratamento é que ele não é um tratamento passivo, do tipo assim, eu peguei meu dinheiro, contratei um bom profissional e Uhum. ele fez para mim, né? Isso se reflete, acho que isso também tem a ver com a praia de vocês, que todo tratamento ele envolve uma mudança de hábitos, né? Sim, Então, por exemplo, como é que você vai convencer uma pessoa que tem pressão alta a tomar o remédio todo dia? Como perfeito. é que você vai pensar uma pessoa que tem diabetes que tem que tomar o remédio todo dia? E mais que isso, né? Como é que você vai convencer essa pessoa de que ela tem que perder peso?
de que ela tem que comer melhor, de que ela tem que escolher o que ela vai comer, Mudar tudo, de né? que faz parte também da saúde dela treinar todo dia, ou pelo menos a maior parte dos dias da semana, né? Então, eu acho que eu e vocês temos a mesma dor nesse Com sentido, né? certeza. De que a saúde, ela vai vir de uma mudança de hábito, não simplesmente de ter algo passivo, né? Do tipo, compra o remédio, mas não toma. Sim, Eu sim, sei que eu tenho lipedema, mas eu não treino, eu não mudo meus hábitos alimentares, né? Então, sim. acho que a saúde não é algo passivo. Eu acho que convencer as pessoas disso é o meu desafio, é o seu desafio, é o desafio do Vitor, né? Quando vocês lançam a plataforma, basicamente é isso também. Que ferramenta a gente estimula para essa pessoa se engajar na saúde dela, né? Sim, sim. Essa conexão que você fez é Uhum. perfeita, porque é justamente o propósito, o motivo de existência da Reward, né? Como é que a gente engaja uma pessoa sabendo que os pequenos hábitos que ela tem hoje vão gerar benefícios lá na frente, e a gente sabe que as pessoas, qualquer tipo de benefício a médio e longo prazo não estimula tanto quanto uma recompensa imediata, né? Então, assim, olha, se você fizer isso aqui durante 6 meses, pô, no sexto mês você vai perceber a diferença. Isso não engaja as pessoas. Então, é aí que a Hayward justamente conectou as duas pontas. Olha, o que que eu posso entregar agora, que é uma quick win, uma vitória imediata, então um cashback, a gente sabe que o dinheiro mexe muito com as pessoas, mas eu consigo colocar uma cenourinha na frente dela aqui que ela vai adquirir um hábito que aí sim vai gerar todos os benefícios, que é o propósito final, né? Mais saúde para as pessoas, mais longevidade, elas gastarem menos com medicamento no final das contas também, né? Você está me dando uma super ideia. Então, a gente pudesse ter um braço aí dentro da Reward para o lipedema, Com né? certeza, Ela com clica certeza. ali, eu treinei hoje, pau, né? Ganha tantos pontos. Legal. Hoje eu comi algo que me foi saudável, que me desinflama, pau, ganha mais um pontinho ali. Um tracking Eu acho ali. que seria uma métrica talvez diária ali, né? Com Que certeza. ajudaria. Com certeza. Já vou até pegar esse Vamos trabalhar recorte do juntos. podcast aqui e vou encaminhar para o Vitor, que é o Vitor, olha só o que você surgiu aqui. Boa! Aí ele Olha executar. aí, já surgiu uma nova ideia aí. Mais um Né? braço para você. Muito bom. Doutor, e para a gente fechar, qual que é a sua visão do futuro aí de construção de carreira médica, seja, enfim, dentro dessa frente do lipedema? O que você enxerga de próximos passos para os profissionais de saúde que querem se especializar no tema e aqueles que não querem, mas que precisam, né? Como a gente já conversou. Eu acho que assim, a medicina, ela é uma carreira que cada vez vai ser mais competitiva. Eu acho que esse é um cenário, infelizmente, um pouco pessimista aqui, né? Não, Tá? quem estiver me ouvindo agora vai falar, olha aí o velho ficando Hum. urubu. Mas eu acho que sim, porque na verdade a quantidade de profissionais que estão se formando todos os anos aumentou muito nos últimos Hum. anos, a ponto disso virar um número não recomendável para a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a gente vai ter muito profissional para pouco paciente dentro de Caramba. alguns anos. E aí, assim, essa equação, ela tende a piorar o mercado para os médicos, né? Então, o que eu recomendo para eles é que eles trabalhem muito com inovação, que eles trabalhem muito com atualização, porque acho que a única maneira deles se diferenciarem, né, dentro de um mercado que vai ser cada vez mais saturado de profissionais, né? Então, Perfeito. infelizmente, a gente tende a ter um mercado com muito, muito profissional, e aí, assim, como é que eles vão se movimentar dentro de um mercado com muita gente? Eu acho Uhum. que tentando se atualizar, se movimentar no que não é o óbvio, eu acho que essa é a única maneira de competir num mercado bacana, né, de uma maneira ética, Perfeito. e, e se diferenciar. Esse paralelo é muito comum também na frente de marketing, assim, né? Que eu conheço bastante, que a especialização acaba sendo a melhor maneira de você se diferenciar, né? Você ir para o nicho do nicho do nicho. Então, hoje, a única maneira de você não ser mais comparável com todos os outros é você mostrar que a sua entrega é diferenciada. Porque ela sendo diferenciada, a pessoa não pode comparar com as outras, né? Acho que esse seria o caminho. Muito bom, E eu doutor. acho, porque senão no final, assim, a única maneira é baixando qualidade, né, e preço. Então é você fazer muito a um preço muito baixo, se desgastando muito, com uma qualidade normalmente pior, para que no volume você consiga se sustentar. Mas essa é uma estratégia difícil, não acho que ela é boa a longo prazo, né? Concordo, concordo.
Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho, acho que é crucial para as pessoas. Eu, como um profissional que não é da saúde, mas eu enxergo todo esse movimento, né? O exercício que é feito fora da saúde para realmente conscientizar toda a população, então obrigado por isso. E queria convidar todo mundo a seguir o doutor nas redes, tem todas as informações sobre o Instituto, sobre a ONG, sobre todas as ações que vão ter aí em junho, e foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Vitor. Maravilha. Obrigado, até mais. Até breve.